Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos da Rede Municipal do Recife. Eu me chamo Pedro Vitor e hoje nós vamos falar aí para a galerinha do 8º ano, os anos finais do ensino fundamental, tá bom? Então, para começar a nossa aula de hoje, vocês sabem que o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital, tá? Onde você pode assistir a aula através da televisão, do celular ou do computador, certo? E para assistir através do celular, tem um aplicativo massa, que a gente fala aqui todas as nossas aulas sobre esse aplicativo, tá bom? E hoje quem está me acompanhando é a Briane, certo? Ela vai dar as diretrizes para você saber como é que você faz para baixar esse aplicativo, certo? E compartilhar também com seus amigos que ainda não conhecem, tá? Essa ferramenta na qual você pode participar aqui da nossa aula ao vivo, comentando e interagindo com a gente. Vou passar agora a palavra para a Briane. Oi, gente, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem por aí, né? A gente já fala toda a aula aqui sobre o aplicativo, até todo mundo pegar o hábito, a gente conseguir atingir o máximo de pessoas aqui na rede, tá bom? Então a gente conta com você de repente para falar para um amigo, né, que ainda não conhece ou que não conseguiu acessar, ajuda para esse número crescer e a gente conseguir atingir cada vez mais pessoas, tá? Billy já deve ter colocado aí, se não vai colocar, né, agora um QR Code aí para vocês acessarem, tanto pelo sistema Android quanto pelo iOS. Você aponta a câmera do seu celular e vai ser direcionado para a lojinha para fazer o download do aplicativo, tá? Para você acessar, você vai colocar a sua matrícula como login e a sua data de aniversário com 8 dígitos para a sua senha, tá bom? Aí a gente vai ter a participação, como já tem gente aqui, ó, Andriele e Adriano dando bom dia aqui para começar a nossa aula, tá certo? O 8º ano sempre muito participativo aqui e a gente espera que você também venha participar junto com a gente, tirando suas dúvidas e fazendo seu comentário, né? Um pedido que eu faço é aos alunos que venham comentar por aqui, coloquem também o nome da escola para a gente identificar de onde você está falando. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Vou voltar aqui com o professor Pedro para ele dar os avisos iniciais e começar a aula. Bom, pessoal, vocês sabem que a gente fica bastante feliz aqui com o comentário de cada um de vocês aqui no chat, certo? A gente já tem aí nomes conhecidos. Eu ia falar rostinho, Briane, mas não é rostinho. Não é né? rostinho, é. Não é rostinho. A gente não sabe como você é, né? Mas a gente fica sempre na criatividade, né? Desenhando o rostinho de cada um de vocês aí, tá? Que estão aqui participando da nossa aula ao vivo, sempre presente, e isso deixa a gente muito feliz, tá bom? Você sabe também que você pode assistir essa aula através do nosso canal no YouTube. Lá tem uma playlist do 8º ano, na qual você pode assistir não só essa aula, mas todas as outras aulas, certo? Envolvendo matemática e todas as outras disciplinas também. Então dá uma conferida lá e manda para o teu amigo também participar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Já estamos chegando aos quase 9.000 inscritos no nosso canal, tá bom? Então, a gente sempre tem aqui uma retomada também de aulas anteriores, então é bem legal que você veja essas aulas também e participe, tá bom? Outra coisa bastante importante é em relação à trilha. Sempre, a cada semana, estamos vivenciando um conteúdo seguindo uma trilha de ensino, certo? E lá nessa trilha você pode acompanhar todo o planejamento, todo o resumo teórico que você está vendo aqui na aula, você vê lá também. E o mais legal é que você pode ver lá no finalzinho uma lista de exercício na qual você pode testar o seu conhecimento e tirar suas dúvidas aqui com a gente através do nosso vídeo que está lá também no YouTube, tá? Ou também com o seu professor aí na sua escola, leva para ele que ele vai te auxiliar, certo? Então, vamos começar relembrando o que a gente viu aqui em aulas passadas, certo? Sobre sólido geométrico, tá? Você vivenciou aí, você viu essa questão aí de sólidos geométricos que está apresentado também, tá? Em aulas passadas, certo? Então, o que foi que a gente notou aí em relação aos sólidos geométricos? A gente observou o seguinte, ó, que sólidos geométricos são figuras tridimensionais. E essas figuras tridimensionais a gente consegue encontrar através do nosso dia a dia, tá? Aonde você está hoje, se você olhar ao seu redor, você está dentro de uma figura tridimensional, você está dentro de um sólido
geométrico, tá bom? Essa sala aqui, esse estúdio que eu estou é um sólido geométrico, certo? As luzes que estão aqui aparecendo e voltado para mim também representam sólidos geométricos. Aquilo que você abre a geladeira e pega lá dentro da geladeira, seja uma garrafa, seja um pote, certo? Seja um ovo, aquilo ali é um sólido geométrico, tá bom? Então, sólidos geométricos são figuras que apresentam 3 dimensões. A gente tem aí o comprimento, a largura e a altura. E eu trouxe aqui alguns exemplos de sólidos geométricos. Eu trouxe aqui o globo terrestre, né, que representa um sólido geométrico. Eu trouxe ali também um desenho das pirâmides do Egito, que também representam um sólido geométrico. Coloquei aqui um barril de petróleo, que está pouco barato. Eu coloquei aqui também um barrilzinho de petróleo, que também representa um sólido geométrico, certo? Coloquei aqui também uma piscina, certo? Uma piscina aí, comumente aí, que vocês veem, também representa um sólido geométrico. Então, sólido geométrico é isso, são todas as figuras, certo? Que possuem aí 3 dimensões, tá bom? Vamos agora para a parte da separação desses sólidos geométricos, tá? A gente pode classificar esses sólidos geométricos de 2 formas. Uma é como poliedros, certo? E a outra é como um corpo redondo, certo? Então, a gente pode classificar esses sólidos geométricos dessas 2 formas, ou como um poliedro ou como um corpo redondo, beleza? Então, qual é a diferença que existe entre os poliedros e os corpos redondos, tá? Pode notar que os poliedros, eles são feitos por segmentos de reta, certo? Que são esses traços aí retos, certo? Então, quando a gente faz a união de vários traços, de várias arestas, né, como a gente classifica, certo? A gente forma aí um poliedro. Então, poliedro ele é composto aí por segmentos de reta. Esses segmentos de reta, eles vão formar as faces, certo? E também vai formar o poliedro, unindo essas faces que foi feito através da união desses lados, né, desses segmentos de reta que a gente chama de aresta. E os corpos redondos são todas as figuras geométricas, né, tridimensionais que possuem uma curva, tá? Possui uma curvazinha aí, a gente encontra um corpo redondo, certo? Então, daqueles exemplos que eu coloquei aqui para você de sólido geométrico, a gente pode separá-los, tá? Então, eu posso dizer ali, ó, que as pirâmides do Egito, elas são poliedros, certo? E que a piscina também, elas são poliedros, tá? Coloquei aqui também, ó, um cubo, né, que está girando aí para você ver, que também é um poliedro, certo? E tem também uma pirâmidezinha aí, também girando aí para você ver. Já no corpo redondo, a gente tem o nosso globo terrestre e também temos o nosso barril de petróleo, tá? Eles dois são representados aí por corpos redondos, tá bom? Então, quando eu for dar continuidade aqui à aula, vai comentando aí no chat que Briane está de olho. Me diga aí exemplos, tá? Exemplos do dia a dia, onde você identifica um poliedro, certo? E onde você identifica também um corpo redondo, certo? Eu tenho certeza aí que você vai conseguir identificar essa diferença aí entre poliedros e corpos redondos, certo? Vamos ver agora a classificação em relação aos poliedros, beleza? Então, vamos recapitular, a gente criou aí a definição de sólidos geométricos. Dentro dos sólidos geométricos, a gente fez a separação, a classificação desses sólidos geométricos, separamos em poliedros e em corpos redondos, tá joia? Depois que a gente fez essa separação aí de poliedros e de corpos redondos, agora a gente vai falar especificamente dos poliedros, certo? E os poliedros, eles possuem 3 elementos principais. Quais são eles? São os vértices, as faces e as arestas, tá? Então, o que são as arestas? Que são os lados, os segmentos de reta que eu falei para vocês. São esses lados aí, bota bem grandão aí, Billy, por favor. São esses lados que vocês estão vendo aí de laranjinha, certo? Todos esses lados aí,
eles são compostos, tá bom? Através de arestas, certo? Já a união, pode notar aí que eu desenhei aí duas arestas, né? Então, a união dessas duas arestas vai formar um vértice. Então, o que é um vértice? São pontos de encontro, tá? São pontos de encontro entre duas arestas, tá bom? Então, arestas são os ladinhos que a gente tem aí, certo? E a união desses lados, né? A união desses segmentos de reta, eles vão se unir através de um vértice, que são pontos, tá? Que eu indiquei ali como uma bolinha azul, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, mais dois segmentos, certo? E coloquei ali outro vértice, tá bom? Então, a união daquelas duas arestas ali, forma ali outro vértice. E eu tenho mais dois vértices ali que eu poderia destacar também de azul, certo? E esse quadrado aqui, ó, que eu coloquei para você, esse quadrado aí, ele representa uma face. Então, a gente tem aí os três elementos de um poliedro, que são os vértices, que são os pontos de encontro entre as arestas, tá? As arestas, que são os segmentos de reta que formam a face, certo? Que são os polígonos. E quando a gente faz a união desses polígonos, a gente encontra um poliedro, beleza? Então, essa foi a classificação aí dos poliedros. Eu vou passar a palavrinha agora para a Briane rapidinho, para ela fazer suas considerações e ver como é que está a movimentação aí no chat. Aqui no oitavo ano sempre é bem movimentado, né? O pessoal daqui adora participar da aula. Eu acho um máximo quando eles colocam aqui os comentários, quando eles se expressam. E aí a gente tem aqui várias pessoas já participando e dizendo as suas escolas, né? A gente tem aqui a Andriele, olha aí, que eu não erro mais o nome dela, da Luiz Vaz Camões. A gente tem o Adriano, também da Luiz Vaz. A Caroline, que está na Mário Melo. O Diógenes fez um comentário aqui bem interessante, né? Ele disse que matemática nunca tem meio termo, matemática é sempre exata, né? E aí eu indaguei aqui os meninos, né? Provoquei, perguntando se eles tinham entendido a diferença aí entre corpos redondos e poliedros. Eles disseram que sim, tá tudo tranquilo, que a explicação tá fluindo, né? Tá tudo certinho. Colocando aí minhas situações, minhas percepções em relação a essa divisão que a gente fez agora, né? Pedro começou falando sobre sólidos geométricos no geral. E tudo que a gente tem no nosso dia a dia, né, que a gente consegue verificar que ocupa esse espaço tridimensional, essas três dimensões, pode ser classificado assim como sólido geométrico. Porém, a gente tem que observar, de acordo com as características que o professor está começando a apresentar, como é que a gente pode classificar esses sólidos e quais são as características que vão afunilando essas classificações. Até o presente momento, a gente tinha uma classificação no sólido geométrico. E aí, observando a característica, a gente começou a separar em poliedros e corpos redondos. Então, a gente está percebendo que as características que a gente vai dando, vai começar a dando classificações cada vez mais fininhas, cada vez mais específicas, de acordo com essas situações que a gente começa a observar, tá certo? Nesse primeiro momento, ele explorou a ideia de alguns elementos do poliedro, né, os principais elementos do poliedro, observando aí as faces, os vértices e as arestas, tá bom? E aí a gente vai começar a verificar agora a quantidade que a gente pode ter nesses elementos. Diga lá, professor Pedro, vamos continuar aqui com essa relação entre os elementos. Bom, pessoal, vamos embora, vamos dar continuidade aqui, certo? Ao que estávamos estudando sobre os sólidos geométricos. Observe aí que eu tenho agora uma pirâmide, certo? Eu tenho uma pirâmide aqui, certo? E essa pirâmide, ela também é um poliedro, tá bom? Pode notar aí que essa pirâmide, certo? Ela é composta por arestas, tá? Que são os segmentos que eu acabei de falar para vocês. Então, eu posso destacar aqui de rosa, ó, uma aresta, posso destacar aqui também outra aresta. E a união, né, o ponto de encontro entre essas duas arestas, eu tenho aí esse pontinho azul que eu chamei para vocês, que eu classifiquei de vértices. Então, eu tenho aí, ó, essas duas arestas rosas com o vérticezinho azul, beleza? Posso colocar aqui também, ó, mais uma aresta e também outro vértice, certo? Agora a pergunta é a seguinte: eu tenho aqui algumas faces e pode notar que essas faces que estão lateralmente,
certo? Em relação à pirâmide, elas são formadas por triângulos, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, essas faces, como eu coloquei aí, esse triângulo, né? Você está vendo aí um triângulo rosa. Embaixo da pirâmide, a gente tem um quadrilátero, né? Que é um polígono composto por 4 lados, tá joia? Então, eu tenho aí, ó, o quadrilátero lá embaixo, certinho? E você encontra aí todos esses valores e todos esses elementos também em uma pirâmide. Então, eu tenho ali, ó, no primeiro canto eu tenho um cubo, o cubo ele é um poliedro, e do lado de cá eu também tenho uma pirâmide. A pirâmide também é um poliedro, tá joia? Que também possui os seus vértices, as suas faces e as suas arestas, certo? Então, aquele elemento ali, ele é chamado de prisma, e esse elemento daqui, ele é chamado de pirâmide. Então, o cubo, ele é chamado de prisma. Então, pode notar agora aí que eu já fiz uma outra separação, certo? Estávamos lá com os sólidos geométricos, separamos em poliedros e corpos redondos, tá? E dentro dos poliedros, a gente separa esses poliedros também como prismas e pirâmides, tá joia? E aí, ó, a gente viu, né? A gente sabe que os prismas, eles são poliedros que possuem 2 bases iguais, tá? Eu tenho aí, ó, 2 prismas, um prisma com a base aí destacada de verde, certo? Que é uma base quadrangular, certo? E eu tenho aqui um prisma cuja base é um triângulo. Então, como é que a gente chama, como é que a gente classifica esses poliedros? Eu tenho ali, ó, um prisma de base quadrangular, tenho aqui do lado de cá um prisma de base triangular. Então, quando você escutar o nome, ele sempre vai estar associado à sua base, certo? Então, imagina aí que eu posso desenhar um prisma de base pentagonal. Então, se eu tenho um prisma de base pentagonal, é porque ele é um prisma, tem 2 bases iguais, tá? Pode notar que a base que está lá em cima da base quadrangular é a mesma base que está lá embaixo, certo? Isso também serve para o prisma de base triangular. A base que está lá em cima é a mesma base que está lá embaixo, certo? Então, eles têm a mesma base e a base vai ser um polígono, certo? Como eu falei, se fosse uma base aí pentagonal, você ia escrever um pentágono embaixo, um pentágono em cima e ia traçar arestas, tá? Ligando esses vértices correspondentes. Fazendo isso, a gente encontra aí os prismas, beleza? Então, você pode criar aí um prisma com qualquer polígono, tá? Não precisa ser um polígono aí, um polígono que receba um nomezinho, né? Um polígono convexo, bonitinho. Não, pode ser um polígono qualquer. Se você observar na sua casa, com certeza vai ter um cômodo lá que a sala, ou o quarto, ou a área de serviço não seja um quadrado perfeito ou um retângulo perfeito. Então, aquilo ali também vai ser um prisma. Você vai notar que a base, ou seja, o chão, certo? Dessa parte aí da sua casa, vai ser a mesma coisa lá do teto, certo? Então, ele vai ser um prisma que possui aí 2 bases iguais, tá bom? Então, agora a gente vai calcular, tá? O volume desse prisma, certo? Para isso, primeiro, eu trouxe aqui o volume de um bloco retangular, porque um bloco retangular, ele é um prisma, ele tem 2 bases iguais, certo? Então, imagina aí que eu tenho um retângulo ali de lados 6 centímetros, 5 centímetros e 8 centímetros. Então, eu tenho ali um bloco retangular com essas dimensões. Lembra que eu falei para você, né? Que um sólido geométrico é um sólido tridimensional, com comprimento, largura e altura, tá joia? Então, esses são os valores aí. E eu quero colocar aquele cubinho ali, ó. Coloca a tela grandona aí, Billy, por favor. Eu quero colocar aquele cubinho ali, certo? De 1 centímetro cúbico de volume, tá? Ele é um cubo de lado 1 centímetro. Quero preencher esse bloco retangular com esses cubinhos, certo? Então, primeiro passo, o que é que eu faço? Eu coloquei aí, ó, esses cubinhos na base, certo? Então, vão caber aí 6 cubinhos no comprimento e vão caber também 8 cubinhos aí na largura, certo? Pergunta, quantos cubinhos a gente colocou aí nessa imagem?
certo? Apenas aí na base. A gente já viu também exemplos dessa situação que para resolver isso aí basta a gente multiplicar, né? O 6 pelo 8. Então, 6 vezes 8 é igual a 48 centímetros cúbicos, porque estamos falando de unidade de volume. Então, você coloca aí um expoentezinho bem bonitinho, 3, tá? Para indicar o volume, tá certo? Agora, você pode notar que esses valores aí, esses 48 cubinhos que a gente colocou na base, a gente vai colocando mais acima, mais acima, mais acima, até preencher toda a altura que é igual a 5 centímetros, certo? Então, Pedro, deixa eu ver se eu entendi. Só basta eu fazer aí 48 mais 48 mais 48 5 vezes isso. Ou você faz 48 vezes 5 e aí você encontra a quantidade total de cubos de 1 centímetro cúbico que você pode colocar dentro desse bloco retangular. Então, multiplicando aí 48 vezes 5, encontramos como resposta 240 centímetros cúbicos, beleza? Então, ficou claro aí o que foi que a gente fez em relação a esses passos, como foi que a gente construiu, como foi que a gente colocou esses blocos retangulares aí dentro desse bloco retangular, né? O que foi que a gente colocou aí desse cubinho dentro do bloco retangular. A gente fez o quê? Apenas multiplicamos esses valores. Pode notar aí, ó, que eu multipliquei o 6 vezes 8, certo? Que dá 48. E peguei o 48 e multipliquei por 5, que dá igual a 240. Então, para a gente encontrar aí uma fórmula, né? Para a gente calcular o volume de um bloco retangular, certo? A gente tem aí, ó, eu coloquei um bloco retangular verdezinho e coloquei aí letras, certo? Incógnitas para representar o comprimento, a largura e a altura. Então, eu tenho aí, ó, que o comprimento é Azinho, a largura é Bzinho e a altura é Czinho, certo? Então, eu tenho aí, ó, que o volume é igual ao produto. Basta você multiplicar aí A vezes B vezes C, certo? Então, depois que a gente fechou aí essa parte, vimos aí os sólidos geométricos, classificamos, ou seja, separamos eles em poliedros e em corpos redondos. Depois dessa separação, a gente pegou os poliedros e separamos de novo entre prismas e pirâmides. E agora estamos vendo o volume, como é que a gente calcula o volume de um bloco retangular, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a Briane rapidinho, para ela fazer aqui as suas colocações em relação a esse tema aí de sólidos geométricos e falar aí como é que está a movimentação no chat. Bom, né? Eu acabei de perguntar aqui aos alunos se eles lembravam dessa ideia de volume, por quê? A gente já falou aqui em outras aulas que esse conteúdo, né, em matemática, a gente tem aí pré-requisitos de outras séries, de outros momentos em que eles já viram esse conteúdo ou uma pontinha sobre isso, né? Então, no comecinho lá da aula, Pedro falou sobre o canal do YouTube, que você pode acessar e verificar essa ideia de volume em outras aulas, inclusive de outras séries, né? No 7º ano, a gente começa trabalhando com isso bem esmiuçadinho. Já aqui no 8º ano, Pedro está fazendo um apanhado aí, uma revisão breve, para de fato chegar no conteúdo e a gente dar continuidade, cada vez colocando aí um pouquinho mais de, vamos dizer assim, dificuldade, né? Não necessariamente dificuldade, né? Elevando o nível, né, professor? Então, quando a gente começa a observar essa ideia da generalização, o que é o cálculo do volume, a gente consegue perceber que ele segue um padrão. Já percebeu que a gente aqui em matemática gosta muito dessa palavra, né, gente? E qual é o padrão de comportamento? De que maneira a gente consegue calcular o volume de um bloco retangular? A gente vai calcular multiplicando as suas 3 dimensões, né? Pedro colocou ali uma maneira de colocar esse volume. Billy, tu deixa grandão aí na tela para a gente ver? Sinalizando, por favor. E aí? Deixa grandão. Beleza, pronto. A gente verificou aí as 3 dimensões, né? Comprimento, profundidade e altura, ou comprimento, largura e altura, dependendo da situação da perspectiva. E o produto dessas três letrinhas aí, vai dar pra gente o volume. Uma coisa que é importante de se atentar é que o Pedro está colocando sempre aí a ideia da unidade. Primeiro, se a gente está calculando o volume, não pode esquecer de colocar o 3zinho ali, uma vez que é cúbico, né? A gente está relacionando a unidade cúbica.
E segundo, que a gente também já teve aula sobre conversão de medidas. Então, é possível que você encontre as dimensões em unidades diferentes, uma em metro, outra em centímetros, e precise trabalhar com essa conversão, colocando todos na mesma unidade, tá certo? Lembrando sempre que depois que a gente trabalha com essa ideia da conversão e faz a multiplicação dessas dimensões, a gente tem que colocar o 3 para sinalizar que é unidade de volume, que a gente multiplicou esses 3 valores e as 3 unidades também foram multiplicadas, colocando ali o expoente 3, tá bom? Então, a gente vai finalizar a aula com essa ideia inicial aí de como que a gente faz para calcular o volume do bloco retangular. Pedro vai se encaminhar aí para os finalmente. E aí eu quero que vocês, caso tenham dúvidas, sinalizem aqui para a gente no chat ou também nessa aula que vai ficar lá no YouTube, que a gente volta para tirar a dúvida de vocês, tá certo? Vai lá, professor. Bom, pessoal, é justamente isso que a Briane falou, certo? Sempre se atente a essas questões quando a gente fala aí de unidade de medida, tá bom? E eu vou deixar também para você um desafio, certo? Quero que você resolva aí esse exemplo, tá? Observe o que é que ele diz. Ele diz assim, ó, uma piscina tem a forma de um paralelepípedo retângulo, certo? Ou seja, o bloco retangular que eu acabei de falar para vocês, como a figura, tá certo? Como mostra aí a figura. Então, eu tenho aí uma piscina, tá? Está indicado na imagem as suas dimensões. Eu tenho aí 4 metros para o comprimento, 6 metros para a largura e 1,5 metro, ou seja, 1,5 metro a altura. Nessa piscina aí, eu não me afogo. Nem eu. E tu, Briane? Não, que eu sou pequena. Mas fica pelo menos aqui, né? Pega no queijo, pega no queijo. Então, pessoal, eu quero que você encontre aí, tá? O volume de água dessa piscina. Lembrando, a gente calculou ali um exemplo de um bloco retangular que tinha 6 por 8 por quanto? 6, 8 e 5, certo? Eram as dimensões aí daquele bloco retangular e aquelas dimensões elas estavam em centímetro. Então, quando a gente encontrou o volume, a gente expressou a unidade de medida centímetro cúbico. Então, quando você encontrar o volume dessa piscina aí, que as unidades estão em metro, quando você for representar a sua unidade, se atente aí para colocar esses valores, tá bom? Então, resolva essa questão aí, certo? E amanhã, participem aqui do chat, já entre na aula dizendo a resposta, tá bom? Combinado assim? Vou passar a palavra aqui para a Briane, para ela dar as considerações finais e se despedir para a gente encerrar a aula de hoje. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham relembrado esse conteúdo. A maneira como a gente faz o cálculo do volume de um bloco retangular, né? A gente está intensificando aí um tipo de prisma, que é um tipo de poliedro, que é um tipo de sólido geométrico. E aí é interessante que vocês façam sempre essas anotações, tá certo? De onde a gente começou, até como a gente foi desenvolvendo o conteúdo e chegando aqui na maneira prática de calcular esse volume, tá bom? Respondam aí o desafio do professor. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, galerinha. Até amanhã.